Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos estudar mais uma lição do livro de Êxodo, o plano original de Deus para a humanidade. Antes disso, não se esqueça de ao final se inscrever, compartilhar e deixar o seu gostei, tá bom? Bem, eu quero avisar a vocês, temos pedidos de oração nos nossos comentários. A você, Celeste, que está em Angola, atravessando você e sua família fases muito difíceis. No início de toda a gravação, eu faço uma oração antes e você está nas minhas orações, assim como meus familiares que estão com problemas, mas Deus os livrou desses problemas. E eu tenho certeza que a sua família também será liberta de todos os problemas que vocês atravessam, e você dará a graça e o testemunho na sua igreja. Que Deus te abençoe. Abençoe a todos vocês. Bem, então vamos para a nossa lição de terça. O plano original de Deus. Quais métodos Deus desejava usar para conquistar a terra prometida? Êxodo 23, 20 a 33. Mas a pergunta que se faz, a pergunta é uma outra pergunta. Qual era o plano de Deus para o povo de Israel e de que maneira esse plano se desvirtuou? Então, a primeira coisa importante é lembrar. Deus prometeu que iria conquistar para Israel a terra prometida a Abraão, a Canaã prometida. E isso seria feito por meio de uma intervenção divina. Em outras palavras, os milagres continuariam. Não bastava apenas abrir o Mar Vermelho. Era necessário que a terra voltasse aos seus legítimos donos da promessa feita a Abraão. Deus disse que iria sim, mas por isso Israel precisava acreditar e depender de Deus. Então, quando a gente observa essas cenas com um pouco mais de atenção a partir do relato de Êxodo 23, a gente começa a perceber as coisas que oscilavam no comportamento do povo de Israel. Primeiro, porque aparece dentro desse contexto quem lidera o povo. E quem lidera o povo é apresentado como um anjo de Deus. É o próprio Cristo antes da encarnação. E na sequência disso que a gente percebe, Deus usaria todas aquelas condições que estavam presentes nas possibilidades miraculosas e intervenções dele para expulsar os seus inimigos. Em seguida vem a conquista de Israel dos inimigos, que dependia da obediência a Deus. Era necessário que eles aprendessem que para estar com Deus, viver com Deus e ter o favor de Deus, eles tinham que aceitar os preceitos de Deus. Eram melhores do que os parâmetros do mundo. E é interessante, porque às vezes a gente verte essas questões e diz, não é necessário que eu obedeça a Deus para que Deus seja bom comigo. Como Israel, acontece exatamente o inverso. Primeiro Deus procura Israel e salva Israel para depois apresentar para Israel as suas leis. E agora livres, eles podem escolher entre as leis de Deus que os libertou e as leis do faraó que os oprimia. Lembre-se, primeiro Deus liberta o povo e os leva a uma condição de agora poder escolher viver com Deus e confiar nele, ou retornar ao Egito e ser escravo outra vez até morrer. Estas condições mostram o que está por detrás do assunto da lei. A obediência é uma resposta e não uma causa de algo.
Ellen G. White reflete sobre essa questão, então ela diz: Deus permite que certos conflitos, assim como esse que a gente vê retratado em Êxodo 23, aconteçam para preparar a nossa alma para a paz verdadeira. Em outras palavras, Deus permitiu que alguns conflitos iniciais, desde a travessia do Mar Vermelho, ocorressem com Israel, para que eles aprendessem a depender de Deus. Porque os conflitos que eles enfrentariam em Canaã exigiriam de Israel uma fé sólida, perene, de que Deus poderia superar todos os seus inimigos. Mas era necessário que Israel aprendesse essas lições. E por isso, essa jornada pelo deserto, nessa fase inicial, era importante, não só para receber as leis, mas para compreender esse aspecto da dependência. Então, vem na sequência disso 3 temas interessantes e aplicações que surgem deste bloco da lição. O primeiro deles é que Deus age com justiça e misericórdia, mesmo com aqueles que são ímpios. Ou seja, o comportamento de Deus para aqueles que eram inimigos ou potenciais inimigos de Israel era um comportamento de expectativa de que esses pudessem se arrepender e voltar para os caminhos de Deus. Afinal de contas, Deus esperou muito tempo, durante todo o período do cativeiro, que esses povos se arrependessem. Segundo, Ele nos convida de forma bem intensa à questão da confiança plena na sua condução, nas suas escolhas. E assim, Ele nos leva à questão de obediência como canal de recepção das suas promessas. Não porque eu precise obedecer para que a promessa venha como casualidade, mas é quando eu entendo que as promessas acontecem a partir de uma convivência relacional com Deus que eu escolhi amar. Então eu compreendi o que de fato a obediência significa. Ou seja, a obediência não pode ser algo artificial para aplacar a ira de um Deus irado. Não. A obediência tem que ser um ato de resposta de um Deus que Ele amou primeiro. E aí sim, as promessas vêm como consequências deste tipo de relacionamento. Portanto, não é a obediência que gera a promessa, mas o relacionamento que gera a obediência e que efetiva as promessas naquele que crê, naquele que confia, naquele que entende que Deus é um Deus de amor. Você quer saber mais? Então não perca a lição de quarta-feira, olho por olho. Então aproveite agora para se inscrever, compartilhar e deixar o seu gostei, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir, e que o Senhor vos abençoe.